no capítulo 2, o versículo de número 3 de Ezequiel diz assim, ó: E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. O difícil, irmãos, é profetizar. Pastor Moretti, olha que Deus fala para esse profeta: você vai falar, vai profetizar, só que é um povo de semblante duro, cerviz dura. Você vai falar, e mesmo que não te ouça, você vai falar. Tem uns que vão dizer: ei, cala a boca aí, mas entrega. Parece até hoje. Entrega, porque eles saberão que houve um profeta. Porque é interessante que na hora que você for falar, provavelmente alguém vai virar a costa, ó, ignora. Mas no dia que aconteceu o ruim, vão saber, tinha um profeta. E eu me lembro, irmãos, no ano de 2006, 2007, lá em Belém do Pará, eu comecei a fazer um curso teológico, o curso básico em teologia. E tinha um professor que dizia assim: olha, quando Ezequiel começou a profetizar no vale, provavelmente tinha alguns que acreditavam que aquele cativeiro não ia demorar tanto, e eles acreditavam que rapidamente eles iriam voltar. Só que ele começa a profetizar já tirando essas esperanças. Não vai voltar logo agora. E você observa, por exemplo, no capítulo de número 1, que no 5º ano, depois que eles são levados cativos, nessa segunda leva, ali no entorno de 593, ele começa a ter as visões, e ele profetiza. Por exemplo, no capítulo 40 de Ezequiel, é a última vez que uma visão dele é datada. Então Ezequiel profetiza algo em torno de 25 a 27 anos ali, que é a primeira parte que o povo foi levado ao cativeiro. Então ele profetiza antes mesmo da última investida de Nabucodonosor em Judá. E nessa última, ali em torno de 586, 585, ele queima o templo, invade, deixa ali um deserto. E no capítulo 37, irmãos, no versículo 11, Deus fala com Ezequiel, capítulo 37, versículo 11. O próprio Deus fala para Ezequiel: sabe o que o povo está falando? Nós fomos cortados, e não tem mais esperança. E você observa, irmãos, que literalmente Deus está falando da vida espiritual do povo. O povo que estava sentindo no coração, irmão Marina: nós fomos cortados, não tem esperança. Então tudo que Deus permitiu é porque Deus não nos quer mais como povo. Porque olha só, Deus permitiu Nabucodonosor invadir, em 3 levas, tirou o povo de lá, uma parte do povo, destruiu o templo, queimou tudo, nos trouxe para cá, estamos aqui agora, fomos cortados e não temos esperança, não tem esperança. Se morreu a esperança, irmãos, por exemplo, você observa que o apóstolo Paulo escreve algo interessante. Ele diz assim: e não sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Por que ele fala assim? Porque a nossa esperança não é até o final dessa vida. Então ele diz: não sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque a nossa esperança de verdade não acaba nessa vida, mas começa quando dessa vida eu vou embora e vou um dia morar com Cristo, ouvir a trombeta soar. Nossa maior esperança não está nessa vida, mas está na nossa pátria, na nossa terra de verdade. E Deus usa o profeta Ezequiel e fala ao povo: portanto profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas,
e vos farei sair das vossas sepulturas. Irmãos, ele está falando aqui que vai trazer a vida espiritual. Até domingo passado, a gente estava falando de morte, nas 3 mortes. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Aqui é a morte espiritual. Em vida, de corpo, vida física, mas espiritualmente mortos, sem esperança nenhuma. E Deus está falando, vou trazer de volta a vida espiritual. Um avivamento no vale. Eu vou trazer de volta a alegria de estar em pé, de ter alegria, de querer estar na casa de Deus e glorificar o teu nome, de querer abrir a boca, de levantar a mão, de sentir a presença de Deus, de ter alegria, de querer buscar o batismo com o Espírito Santo, de querer usar os dons, de querer falar com Deus, de querer dobrar o joelho, de sentir a manifestação, de não aceitar, chegar na casa dele e não sentir nada. Deus está falando, eu vou trazer de volta a vida espiritual, e vocês voltarão a ter vida. Versículo 13. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ao povo meu, e porei em vós o meu Espírito, o Espírito de Deus, e aí sim, tereis vida. Deus, irmãos, está usando Ezequiel, a visão começa, 37 primeiro, ó. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A Babilônia, né? O povo na Babilônia, a vida espiritual do povo, mas a visão começa, Deus levando ele no meio de um vale, ó, colocou ele no meio de um vale cheio de ossos, versículo 2, e me fez andar ao redor deles. Aí começa a identificação de Ezequiel com a visão que ele tem. Aí ele fala, ó, e eis que eram muito numerosos, estavam sobre a face do vale, e estavam muito secos ou sequíssimos. Então observe que Ezequiel, ele identifica quantidade, lugar e a qualidade ou condição dos ossos. A quantidade, eram tantos ossos que ele não conseguiu contar, ó, são muitos ossos. Muitos ossos. Segundo, ele identifica o lugar, ó, estão no vale. E terceiro, ele identifica a qualidade. Como é que os ossos estão, Ezequiel? Sequíssimos. Sequíssimos. Versículo 3. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Deus, tu sabes. Em outras palavras, Ezequiel está dizendo assim, Senhor, tu tem poder. Se tu quiser, tu pode. Sabe por quê, irmão? Que Deus é esse que fala com cego, fala com morto, fala com osso, fala com surdo, fala com mudo, fala com... tira a pedra. Que Deus é esse? Ezequiel tem tanta confiança em Deus, que ele diz, Senhor, tu sabe. Isso aqui me lembra, sabe o que? De Gideão. Lembra quando Deus chama Gideão? Ele meio que questiona, né? Senhor, sou o menor, sou o mais pobre, tudo isso aconteceu, mas eu sou Deus contigo, vai. Ele vai e chama o povo para a guerra. Quantos vêm na primeira chamada? 32 mil. Aí na seleção de Deus, no final das contas só fica 300. Quando fica 300, ele vai para a guerra. E nessa que ele vai, o que me chama a atenção é que Gideão não reclama. Você sabe por que Gideão não fala nada? Ele vai com os 300 mesmo e vai crendo. Porque a confiança dele não está na quantidade. A confiança de Gideão não está nos números. A confiança de Gideão está em Deus.
Se são 32 mil, se são 10 mil, se são 300, não importa quantos são. Se Deus falou, Ele vai cumprir, porque aquele que começou a boa obra é fiel para te dar vitória. E eu vou começar profetizando. Levanta a mão se você quiser e puder. Aquele que começou a boa obra é fiel para te dar vitória. Só quem crê que Ele tem poder. Oh, glória. Irmão. Versículo 4. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra. Ouvi a palavra diretamente aos ossos. Fala aos ossos. Ossos secos, ouvi a palavra de quem? Do Senhor, através da boca de Ezequiel. Deus está falando ao problema. Isso me lembra, sabe o que, irmão? De Jonas. Ele é jogado no mar. Aí o grande peixe, aí vai lá para as profundezas. Aí Jonas ora. E Deus ouve. No capítulo 2 de Jonas, você observa que Deus não fala com Jonas. Deus fala com peixe. Vou falar de novo, irmão. Deus não fala com Jonas. Deus fala com peixe. Irmãos, isso é interessante. Porque de repente você está aqui no janeiro profético, está na campanha de oração, está fazendo campanha em casa e pedindo a Deus: Deus, faz alguma coisa. E de repente, no seu entendimento, não está ouvindo Deus falar diretamente com você. Parece uns amigos meus, quando eu era mais jovem, aí a gente ia para a vigília, aí os meninos ficavam falando assim: não, tomara que Deus use o profeta para falar comigo, né? E no final fazia um círculo, aí vinha, né, os profetas orando, aí quando chegava na cabeça do meu amigo, o profeta pulava, aí dizia assim: rapaz, Deus não quer falar comigo. Deus falou através da palavra, porque na verdade não está entendendo o que Deus está falando. Só que nesse caso de Jonas, Deus fala com peixe. Deus fala com quem? Com peixe. Porque você pode estar orando, mas Deus pode estar movendo coisas a seu redor, e está levando o peixe lá para cima, para colocar Jonas, tirar o Jonas de lá do coração do mar, dos oceanos, e levar ele lá para cima. Porque você pode não ter ouvido diretamente a voz de Deus com você, mas Deus está falando com a situação, dizendo: muda a história do meu filho agora. Deus, irmãos, fala com ossos e dá uma ordem: ossos secos, ouvi a palavra. E tudo aquilo, irmãos, que estava bagunçado, com a palavra de Deus, voltou a ter ordem. Irmãos, quando Jesus chega, a situação muda na mesma hora. Quando Jesus chega, a situação e a doença têm que ir embora. Jesus chega na casa de uma menina que tinha morrido. Quando ele chega lá, ele diz: ela não está morta, ela dorme. Aí alguém riu. Aí Jesus disse assim: vai ficar na casa só o pai e a mãe? Pedro, João e Tiago. Só quem crê, quem tem fé. E ela voltou à vida. Irmãos, você tem que ter fé que Deus é o Deus das causas impossíveis. O que para você é uma impossibilidade, para Deus é o meio que Ele vai usar para te dar vitória. Nós não estamos aqui à toa ou passando o tempo. Deus nos trouxe aqui porque Ele tem uma grande obra na sua vida e através da sua vida. E pessoas lá fora verão o testemunho que você vai contar, o que Deus vai fazer. Se tem alguém que crê, levante a mão e diga glória a Deus.
versículo de número 8. Irmão, já estou encerrando, hein? E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia espírito. Irmão, vou ler de novo, hein? Olha só. E olhei. Então, irmãos, ó, nessa visão que Ezequiel está tendo, ele enxerga tudo. O reboliço que Deus faz no vale, cada osso ao seu osso, o nervo sobre os ossos, a carne sobre os nervos, a pele sobre a carne. Ele viu tudo. Isso me lembra muito, irmãos, quando Deus dá vitória aos hebreus ao atravessar o mar. Lá vem, estava até conversando com o pastor Moretti isso, lá vem um exército do faraó. Aí o povo está aqui, está escrito, irmãos, que eles já tinham visto o inimigo vindo. Isso quer dizer que eles não estavam longe. Só que o interessante é que eles não chegam nele, não é isso? A viagem toda, Deus abre o mar, eles atravessam, o inimigo não chega. Olha só, à noite, aí está escrito que uma teofania, o anjo, o anjo de Deus, o povo de Israel, o mar se abre, o povo de Israel está indo, o anjo de Deus se coloca na parte de trás do povo e na parte da frente do exército de Faraó. Eles estão atravessando a noite toda. Só que para o povo de Deus, o anjo era a luz à noite, e para o inimigo, o anjo era trevas. Isso quer dizer que os inimigos estavam indo no rumo, eles não estavam nem chegando o povo de Deus, porque a escuridão tomou conta. Porque você sabia que Deus tem poder para cegar o inimigo e fazer ele não chegar até você. Aí o povo vai atravessando, né? Quando ele chega do outro lado, o mar se fecha, o inimigo morre. E continuando, o povo viu os inimigos na beira da praia chegarem mortos, para que eles soubessem que o Senhor Deus, quando fala, Ele cumpre. E se Deus falou que ia tirar o povo do Egito, Ele tirou, abriu o mar, guardou, deu vitória, e fez os olhos dele virem o grande livramento que o Senhor tinha dado a eles naquela madrugada, para que eles soubessem que Deus é Deus. Ezequiel vê o que Deus está fazendo ali, irmãos. Ele contempla tudo que Deus está fazendo ali. O grande reboliço é a vida que Deus está dando àquelas pessoas, vida espiritual. Eu quero profetizar algo sobre a sua vida, que tudo que Deus falou ao seu respeito, seus olhos verão o que Deus fará no meio da sua família. Seus olhos verão que Deus falou por promessas e vai cumprir, palavra por palavra. Seus olhos verão o grande e poderoso livramento do Senhor, o grande e poderoso e vitória que Deus te dará nesse ano de 2024. Seus olhos verão. Você pode profetizar isso para o irmão que está perto de você, esse irmão bonito, lindo, cheiroso, que está do teu lado. Profetiza para ele: teus olhos verão o grande livramento do Senhor. Teus olhos verão. Olha só, no final do versículo 8, mas não havia neles espírito. Não tinha vida, tinha forma, cresceu toda a estrutura,
mas não tinha vida. Por que não tinha vida? Porque não tinha o Espírito. Não tem o Espírito, não tem vida, não tem propósito. Não está vivendo, está sobrevivendo. Mas Deus falou: Ezequiel, faz o seguinte, profetiza, vem dos 4 cantos e assopra. Para que tem que fazer isso? Para que tenham vida. Quando isso aconteceu, eles ficaram de pé. O vento do Espírito. Alguém pode ter toda a estrutura, mas se não tem o Espírito Santo, não tem vida. E Deus está profetizando para o seu povo, para que o povo tenha esperança. Você já pensou, irmãos? O povo de Deus está numa terra estranha, cativos, mas eles têm um coração tão vivo, tão avivado, que eu fico imaginando na minha conjectura alguém chegar com Daniel, por exemplo. E aí, aqui tá bom? Pode até ser bom, mas o melhor mesmo é lá, ó, lá na minha casa, lá na minha terra. E 3 vezes ao dia Daniel orava, porque a alegria de estar na sua própria pátria nunca passava. E Deus quer dar de volta a vida espiritual, para que o povo tenha alegria e esperança da sua própria terra, em Deus, e não perca o propósito maior. Porque a hora que o Espírito Santo entrar, Ele vai mudar, Ele vai dar vida, Ele vai levantar e fazer o que era morto voltar à vida. E vai ter propósito. Fique de pé em nome de Jesus, irmãos. Versículo de número 14. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Deus está falando, não importa como essa geração está, porque é a única coisa que nós ouvimos: ou geração difícil, geração longe de Deus. Pode ser verdade, igual não vai, estão lá, estão mortos espiritualmente, mas Deus está contando com alguém que tenha coragem de obedecer a voz de Deus e dizer assim: abre a boca e profetiza, para que tenham vida. Pode ser uma geração corrompida, pode ser uma geração que não gosta de ouvir a voz de Deus, pode ser uma geração que nem quer visitar uma igreja, mas Deus está contando com uma geração de profetas que tenham coragem de ouvir a voz de Deus e dizer assim: abre a boca e profetiza, ossos secos, voltai a ter vida, tenha vida, tenha vida, tenha vida, tenha vida, vida e alegria para dobrar o joelho, para abrir a boca, para usar o dom, para sentir a manifestação de Deus, para querer a sua presença. Só quem tem vida do Espírito Santo de Deus, só quem tem vida do Espírito Santo de Deus, e pode levantar as suas mãos. Deus levantará uma geração no vale. Abre a boca e profetiza, abre a boca e profetiza, abre a boca e profetiza. Deus vai dar vida através da palavra que sai da sua boca, direcionada pela palavra de Deus. Vai ter vida espiritual na tua casa, vai ter restauração de vidas. Pessoas chegarão a Deus através da tua vida.
ao abrir da sua boca, Deus vai dar vida. Vai orando, vai abrindo a boca e vai profetizando. Deus vai trazer vida. Estar aqui essa noite para nos dar vitória. E eu creio na restauração e no milagre. Oh, glória. Oh, aleluia. Deus está visitando lares aqui essa noite. Oh, aleluia. Oh, glória. Pastor Santos, vem aqui. Oh, glória. Eu creio, irmãos. Oh, glória. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. E vai profetizando. Vai profetizando. E Deus vai restaurando. Vai profetizando e Deus vai restaurando.